A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós concluiremos o capítulo de número 2 do livro de 1 Reis. Então, sem mais delongas, abra a sua Bíblia aí no versículo de número 28 e vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Versículo de número 28. Quando esta notícia chegou a Joabe, que notícia é essa? A notícia do nosso último áudio, a morte de Adonias e a deposição do sacerdote Abiatar. Certo, meu querido? Vamos lá então. Porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí. Ele respondeu: não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: assim falou Joabe, foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: faça o que ele disse, mate-o e sepulte-o para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim, o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça de sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. Meu querido, fique comigo nesse momento, depois a gente vai ler do versículo 36 até o versículo de número 46. Sem dúvida, Joabe possuía uma rede de apoio muito eficiente, porque ele recebe a notícia de que Adonias havia sido morto e ele sabia que ele era o próximo da lista. Então, ele foge até o tabernáculo que Davi havia erguido em Jerusalém para abrigar a Arca da Aliança e pede asilo agarrando-se aos chifres do altar. Só que somente quem tivesse cometido homicídio culposo poderia fazer isto e reivindicar seu direito a um julgamento. E no caso, Joabe era culpado, tanto de assassinato quanto de ter traído Davi e Salomão. Essa questão do homicídio culposo, da cidade de refúgio, que naquele momento você poderia segurar ali nos chifres do altar, tem um estudo que eu dei sobre isso, você pode pesquisar na nossa playlist de estudos e você vai encontrar esse estudo falando um pouco sobre essa questão do homicídio culposo. Mas seguindo, Joabe ele desafia Benaia e Salomão se recusando a sair do local sagrado. Mas Salomão não se deixa tratar de modo tão arrogante por um homem que era claramente um traidor e um assassino. Apesar de ser soldado, Benaia era de família sacerdotal e não transgrediu lei alguma ao entrar nos recintos sagrados. E ele foi e matou Joabe junto ao altar e o sepultou. Depois desse episódio, Salomão, inclusive, promove Benaia comandante do exército no lugar de Joabe. É muito importante, meu irmão, compreender que Salomão não estava agindo apenas por vingança no lugar do seu pai Davi. Salomão ele explica que a morte de Joabe removeu a mancha do sangue inocente que o comandante havia derramado quando matou Abner e Amasa. O derramamento de sangue inocente contamina a terra e o sangue da vítima clamava a Deus por vingança. Como a gente falou um pouco sobre a cidade de refúgio, essas cidades elas existiam para que pessoas que haviam matado alguém acidentalmente
E aí essas pessoas poderiam fugir para uma das 6 cidades e receber proteção, enquanto os anciões estariam ali investigando o caso. Só que assassinos como Joabe não deveriam receber qualquer misericórdia, mas serem executados para que o sangue inocente que havia sido derramado deixasse de contaminar a terra. Então, o tratamento de Saul para com os gibeonitas havia contaminado a terra e criado problemas para Davi. E Salomão não queria que isso acontecesse ali no momento do seu reinado. Então, por essa razão, Joabe ele é executado. Só que para por aí? Não. Quando a gente chega na narrativa, no versículo de número 36, a gente vai ter ali a morte de Simei. Versículo 36 diz: Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto, então seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Está bem, este seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou seu jumento e foi até Gate para junto de Ax em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não avisei dizendo que no dia que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi meu pai. Por isso, o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. Meu querido, entenda uma coisa. Como parente de Saul, Simei era um agitador em potencial que poderia instigar a tribo de Benjamim contra o novo rei. E, em uma hipótese que não era muito remota, porque era real, poderia acontecer, ele poderia incitar inclusive as 10 tribos do norte a se rebelar. Então, Davi, que havia trazido união e paz para o reino, ele não queria que Simei trouxesse problemas a Salomão. Então, há aquela ordenança do versículo que a gente viu ali, nos versículos em que Davi ordena que Salomão resolvesse a situação com Simei. Então, nós temos ali um momento em que há ordenança, portanto, que Simei fosse trazido a Jerusalém, que ele construísse uma casa na cidade e que, em hipótese alguma, ele saísse de lá. E Salomão foi bem claro, se você deixar a cidade e atravessar o vale de Cedron, você vai ser executado. Naquela época, Jerusalém não era uma cidade grande, e os homens de Salomão poderiam muito facilmente vigiar o benjamita que havia amaldiçoado Davi e jogado terra e pedra nele. Simei acata a ordem de Salomão durante 3 anos e depois desobedece o novo rei. Como a gente viu aqui, 2 de seus escravos fogem e percorrem os 40 quilômetros até Gate. E Simei resolve buscar pessoalmente esses escravos e trazê-los de volta. Claro que ele poderia ter contratado alguém, mas ele mesmo resolve fazer o serviço. Talvez ele pensasse que isso não violaria as estipulações do acordo ou que não houvesse soldados vigiando. O mais provável é que este homem, que era um agitador, tenha desafiado deliberadamente as ordens de Salomão, testando seus limites para ver o que o rei faria. E ele não demorou a descobrir. Salomão sabia que Simei havia deixado Jerusalém quando Simei voltou, confrontou com seu crime. O discurso de Salomão foi curto.
porém extremamente enérgico, como nós lemos. Ele condena Simei por seus atos contra Davi pelo que havia acabado de fazer a Salomão, e a história acaba com Benaia executando o traidor. A gente percebe aqui então que no início de seu reinado, Salomão ele executa aí 3 execuções, né? Adonias, Joabe e Simei. E a gente consegue compreender aqui exatamente que, sim, Salomão ele era um homem de paz, mas um homem também que baseava a verdadeira paz na justiça e não nos sentimentos. Não nos sentimentos. A terra naquele momento estava contaminada com sangue inocente que Joabe havia derramado, e naquele momento específico só poderia ser purificada com a execução do assassino. Mesmo depois de Joabe ter matado Absalão, Davi não executou, porque o rei sabia que ele próprio tinha sangue em suas mãos. Davi era culpado de ter pedido a Joabe que derramasse o sangue de Urias, mas as mãos de Salomão não. Elas estavam limpas. E Salomão foi de fato um homem de paz e alcançou essa paz fazendo justiça na terra. Do ponto de vista humano, foi o ocaso de Davi e a aurora de Salomão. Mas do ponto de vista divino, a gente percebe que aqui aplica-se muito bem em Provérbios 4,18, que diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser manhã perfeita. Como líder, Davi foi semelhante à luz da manhã, né? E por amor a Davi, o Senhor manteve a lâmpada brilhando em Jerusalém. E até o dia de hoje a gente lê, canta seus salmos, estuda a sua vida, e essa luz ela continua brilhando. Então, meu querido, hoje a gente encerra aqui o capítulo de número 2 de 1 Reis, e eu aguardo você no nosso próximo áudio para a gente começar a estudar o capítulo de número 3. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor.